Nas encostas escarpadas dos Alpes italianos, uma história de fé, perseverança e coragem aguarda para ser contada. Este é o berço dos valdenses, um povo cuja jornada remonta aos primórdios do cristianismo. Desde os tempos de Cornélio, Áquila e Priscila, a Itália fervilhava com as atividades dos primeiros cristãos. O próprio apóstolo Paulo converteu muitos na casa de Nero, plantando a semente de uma fé que logo enfrentaria sua primeira grande provação. Quando a perseguição de Nero se intensificou, alguns cristãos encontraram refúgio nas montanhas do Piemonte. Estes refugiados seriam os verdadeiros herdeiros da Igreja Apostólica. Enquanto a Igreja Católica Romana reivindicava para si o título de verdadeira igreja, os valdenses escondidos nas montanhas mantinham viva a chama da fé primitiva. Eles sobreviveram onde outros pereceram. A Igreja Romana conseguiu destruir os ostrogodos, érulos e vândalos, mas os valdenses persistiram, preservados por Deus para difundir a verdade pela Europa e pelo mundo. Ao longo dos séculos, o Piemonte tornou-se um farol para os chamados dissidentes. No segundo século, Irineu de Lyon trouxe apoio missionário. No terceiro, um clérigo local desafiou o celibato imposto. E no quarto século, Vigilantius, opositor das práticas que considerava errôneas na igreja, buscou refúgio nos Alpes Cócios. Este documentário vai levá-lo a uma jornada através dos séculos, explorando a fé inabalável dos valdenses, sua luta pela liberdade religiosa e seu papel crucial na preservação e propagação do que acreditavam ser o verdadeiro cristianismo. Enquanto exploramos a história dos valdenses, encontramos uma teia fascinante de coincidências e controvérsias que desafiam a narrativa tradicional. Embora muitos atribuam a Pedro Valdo a origem do movimento valdense, diversos registros mostram que ele compartilhava doutrinas e costumes com comunidades já estabelecidas nos Alpes italianos. No entanto, estudos históricos apontam para fatos surpreendentes que desafiam essa narrativa tradicional. Registros históricos sugerem que os valdenses já habitavam essas montanhas muito antes da chegada de Valdo e seus discípulos. Documentos datados do século XII, mais precisamente de 1365, fazem referência à chamada heresia valdese, utilizando termos como Valenzenque, derivado de Velis ou Valdese. O mais intrigante é que esses registros afirmam que a presença dos valdenses remonta aos primeiros séculos. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Se verdadeiro, os valdenses teriam suas raízes nos primórdios do cristianismo, possivelmente ligados aos primeiros seguidores de Cristo. Esta relação lança uma luz nova sobre a história dos valdenses. Não seriam eles meramente seguidores de Pedro Valdo, mas os guardiões de uma antiga tradição muito mais antiga preservada nas encostas isoladas dos Alpes? A persistência dessa comunidade através dos séculos, enfrentando perseguições e mantendo suas crenças, ganha um novo significado. Os valdenses não seriam apenas mártires de uma reforma religiosa medieval, mas possivelmente os portadores de um legado apostólico preservado através das gerações de fiéis nas montanhas. À medida que continuamos nossa jornada pela história dos valdenses, somos lembrados de que às vezes a verdade está escondida nas dobras do tempo, esperando para ser descoberta nas páginas empoeiradas da história, nos vales profundos das montanhas ancestrais. Apesar da perseguição implacável que enfrentaram, os valdenses deixaram uma marca indelével na história, não apenas por sua fé inabalável, mas também por sua integridade moral. Curiosamente, mesmo sendo excomungados pela igreja e sofrendo massacres brutais, os valdenses nunca enfrentaram uma acusação sólida sobre a sua conduta moral. Esse fato notável destaca-se em uma era marcada por conflitos religiosos e acusações múltiplas de heresia. No entanto, desvendar a verdadeira natureza das doutrinas valdenses apresenta um desafio único para os historiadores. A maioria do que sabemos sobre os muitos movimentos religiosos daquela época vem principalmente do testemunho dos seus oponentes, tornando difícil estabelecer com precisão a natureza exata das suas crenças. O historiador William Gilly propõe uma explicação
interessante para o estigma de heresia atribuído aos valdenses. Ele argumenta que essa percepção errônea resultou de 3 fatores principais: a interpretação equivocada das doutrinas valdenses por pessoas próximas, distorção intencional de suas crenças por inimigos mal intencionados e baixo nível de conhecimento teológico da população em geral, que facilmente confundia práticas não ortodoxas com heresias. Os valdenses chamavam seus pastores e mestres de barbas. Esta escola, situada na altura dos Alpes italianos, representa o último vestígio de uma provável rede de importantes centros educacionais. Essa instituição tinha um propósito bem definido: formar um grupo de jovens dedicados, devidamente instruídos e preparados para cumprir uma missão específica. Para alcançar esse objetivo, a instituição focava em 2 práticas principais com os jovens: a memorização de extensos trechos das Escrituras Sagradas e a reprodução manual e minuciosa da Bíblia. Essa abordagem visava 2 propósitos. Primeiramente, internalizar profundamente os ensinamentos divinos em suas mentes e corações. Em segundo lugar, produzir exemplares manuscritos das Escrituras para posterior disseminação. Eles não apenas memorizavam as Escrituras, mas também aprendiam latim, estratégias de pregação, sobrevivência em condições adversas nas montanhas e até noções de medicina. Eles também estudavam outros idiomas para evangelizar em terras distantes e aprendiam diferentes profissões para se sustentarem. Os estudantes passavam em média 3 invernos estudando intensamente. O inverno não só os liberava dos trabalhos agrícolas, mas também oferecia uma cobertura natural contra os seus perseguidores. Ao concluírem a sua formação, alguns jovens valdenses eram direcionados a universidades mais renomadas da Europa. Outros atuavam como colportores, vendendo livros e pregando o evangelho. Outros ainda como vendedores ambulantes, pastores ou também professores. Os barbas não se aposentavam. Ao contrário, trabalhavam toda a sua vida, até que suas forças se esgotassem ou sua obra fosse então interrompida pelo martírio. Esse curso de teologia não era muito concorrido. Eles não tinham férias, auxílios, conforto. A única coisa certa era o risco de nunca mais voltarem para casa. Talvez por essa razão que a maioria dos barbas não se casava. A expectativa de vida dos barbas após o início de seu ministério era aproximadamente 2 anos e meio apenas. Dessa forma, haviam poucos candidatos a serem pastores valdenses, pois era muito perigoso e a morte era praticamente certa. Um exemplo poderoso desse compromisso é a história de Bartolomeu Hector. Numa noite sombria, Bartolomeu Hector, um dedicado barba valdense, foi capturado vendendo livros. Enfrentando interrogatórios implacáveis, ele defendeu corajosamente a sua fé, declarando que carregava a verdade do Evangelho, não a heresia. Após 2 dias de questionamentos intensos, foi enviado aqui para Turim, onde o Santo Ofício o condenou à morte na fogueira, aqui na Plaza de Castilho. Durante a sentença, ele demonstrou uma fé inabalável, proclamando com serenidade: "Glória a Deus, porque me julgou digno da morte por sua causa." A história de Bartolomeu Hector é apenas um exemplo da perseguição enfrentada pelos valdenses devido às suas crenças divergentes. Eles fundamentavam sua fé exclusivamente na Bíblia, rejeitando tradições católicas sem base escriturística. Adotavam um estilo de vida simples e de pobreza voluntária. Permitiam que qualquer membro leigo pregasse a Bíblia. Rejeitavam práticas como a missa, transubstanciação e o purgatório, e também a veneração de relíquias. Praticavam a comunhão entre fiéis, partilha de bens e o batismo de adultos. Também rejeitavam juramentos e havia grupos de observadores de sábado. Ao longo da história, os valdenses foram conhecidos por diversos nomes, mas 2 em particular chamam a nossa atenção: Insabatati e Sabatati. Esses termos, que surgiram no final do século XII, têm sido objeto de intenso debate entre historiadores e estudiosos. A primeira interpretação desses nomes é bastante curiosa.
Alguns acreditam que os valdenses eram chamados assim devido a um tipo peculiar de calçados que usavam. Essas sandálias aparentemente eram um símbolo visível de sua separação da Igreja Católica e o seu compromisso com a simplicidade do Evangelho. Imaginem uma comunidade de fiéis caminhando pelas ruas medievais com seus calçados distintivos, cada passo uma declaração silenciosa de sua fé divergente. No entanto, a interpretação mais aceita nos leva a um aspecto ainda mais fascinante. Os termos insabatate e sabatate parecem descrever a rejeição dos valdenses a tradições católicas da guarda do primeiro dia da semana. Essas práticas, não fundamentadas nas escrituras, se opunham ao dia de repouso bíblico praticado pelos valdenses, também conhecido como Shabbats. No Monumento da Reforma, em Worms, na Alemanha, Pedro Valdo é representado de uma maneira peculiar, sentado com as sandálias atadas por laços de forma notavelmente visível. Essa representação não é um mero detalhe estético, mas uma importante testemunha histórica. O termo sabatate, em latim, era usado para se referir aos cristãos que observavam o sábado como dia sagrado. Estes fiéis desenvolveram um método discreto de identificação mútua, o modo específico como amarravam seus calçados. Essa prática era semelhante ao uso do símbolo do peixe pelos primeiros cristãos, servindo como um código secreto entre os crentes. No livro The Waldenses of Italy, Comba explica que no ato da ordenação e da consagração dos barbas, eles faziam promessas solenes em relação a alguns assuntos, entre eles observar o sábado. Mas a história dos valdenses guarda ainda mais surpresas. Embora a maioria dos valdenses modernos não observe o sábado como dia de descanso, existem evidências históricas intrigantes que sugerem o contrário para alguns de seus antepassados. Em regiões como Boêmia e Morávia, documentos de inquisitores e historiadores da época indicam a existência de grupos valdenses que seguiam o sábado judaico em claro contraste com a observância católica do domingo. Notamos como foi efetivo o trabalho das duplas valdenses. Elas espalharam a verdade por toda a Europa. Na Alemanha, também haviam valdenses guardadores do sábado. No livro Espelho dos Mártires, conta a história de Bárbara von Dess, uma prisioneira em Freiburg por guardar o dia de sábado e enfrentar as autoridades dizendo que este era o dia do Senhor. Ela acabou se tornando uma mártir. Assim, os valdenses emergem na história não apenas como movimento de reforma religiosa, mas como guardiões de práticas apostólicas, remontando aos primeiros dias do cristianismo. A educação entre os valdenses era profundamente moldada por suas crenças religiosas e pela necessidade de preservar sua identidade em meio à perseguição. Os barbas tinham um papel fundamental no ensino da população valdense. As escolas para crianças valdenses não eram instituições formais com prédios específicos. Em vez disso, muitas vezes funcionavam de maneira itinerante e clandestina devido à perseguição religiosa que os valdenses enfrentavam. Às vezes, essas escolas eram em casas, cavernas ou outro local que fosse sigiloso. Desde a tenra idade, as crianças aprendiam a ler e a memorizar passagens inteiras da Bíblia na língua vernacular, pois eles temiam que um dia ela pudesse ser tirada deles. As crianças eram capazes de recitar livros inteiros de cor. As crianças eram instruídas a viver modestamente e compartilhar com os necessitados, refletindo a vida austera de seus pais. Elas aprendiam a ser cautelosas em suas palavras, conscientes de que uma frase descuidada poderia colocar em risco a vida de muitos. Os barbas também ensinavam histórias da igreja, doutrinas religiosas e valores éticos. Além da instrução religiosa, a educação incluía habilidades práticas agrícolas essenciais para a autossuficiência nas comunidades montanhosas. A transmissão oral de histórias e ensinamentos bíblicos era comum, ajudando a preservar a fé e a identidade valdense em tempos de constante ameaça. As crianças ouviam relatos de martírio e resistência, o que fortalecia sua determinação.
Eram incentivadas a se tornarem pregadores leigos, compartilhando a Bíblia com os outros, mesmo em tempos de intensa perseguição, quando a educação ocorria em segredo. Determinados a disseminar o Evangelho, adotaram estratégias criativas e discretas. Jovens corajosos, disfarçados de simples mercadores, percorriam estradas empoeiradas com um propósito maior que o comércio. Esses jovens carregavam belas joias e seda, produtos do seu trabalho árduo nos vales. Mas escondido entre as mercadorias havia algo muito mais precioso. Enquanto mostravam seus produtos, seus olhos brilhavam ao mencionar um tesouro capaz de transformar vidas. Para aqueles cujos corações se abriam, esses jovens valdenses revelavam seu verdadeiro tesouro, pequenos trechos das Escrituras. Imagine a emoção de receber um pedaço de pão e descobrir escondido em seu interior palavras sagradas, ou encontrar em um bolso secreto uma peça de roupa, algum versículo bíblico cuidadosamente transcrito. Se o interesse do ouvinte crescia, os valdenses, com suas mentes repletas de passagens memorizadas, pegavam papel e pena, transcrevendo as palavras sagradas. Era um ato de amor e coragem, pois ser pego com as Escrituras poderia custar-lhe a vida. Agora voltemos ao presente. Olhe ao seu redor. Quantas Bíblias você vê? Na sua estante, no seu celular, no seu computador? A palavra de Deus, antes escondida e protegida a todo custo, agora está em alcance de nossas mãos. Pense por um momento no sacrifício feito por tantos fiéis ao longo da história. Eles arriscaram tudo pelo que temos hoje tão facilmente. Cada página da Bíblia que lemos carrega o eco de suas vozes corajosas. Então, da próxima vez que você passar por sua Bíblia sem abri-la, lembre-se, o que para nós hoje é comum foi um tesouro pelo qual muitos deram a sua vida. Honremos essa herança. Abra, leia, estude. Permita que a palavra que os valdenses protegeram com tanto zelo transforme a sua vida hoje. Os valdenses mais promissores eram enviados a grandes universidades europeias, não para adquirir conhecimentos acadêmicos, mas para converter colegas e professores às verdades bíblicas. No entanto, essa determinação em viver e compartilhar sua fé não passou desapercebida pela Igreja Católica. Ao descobrir essas atividades, a Igreja reagiu com fúria, ordenando a captura e execução dos valdenses. Milhares foram martirizados, preferindo a morte a renunciar sua fé. Entre eles estava Godofredo Varaglia, filho de um perseguidor dos valdenses, que inicialmente foi preparado para combater os dissidentes. No entanto, ao estudar os argumentos dos valdenses, Varaglia percebeu que, na verdade, a doutrina desses hereges é que tinha base bíblica. Diante de sua decisão de abandonar um cargo de honra na Santa Sé de Paris, ele não temeu as consequências e partiu para estudar em Genebra. Posteriormente, foi chamado para pastorear uma comunidade valdense em Angronha. Sua fama se espalhou pela região, pois era um homem cheio do espírito. Mas, certa vez, ao visitar sua família, foi denunciado e preso. Transferido para Turim, Varaglia foi julgado e condenado à morte aos 50 anos de idade. Uma testemunha ocular relatou: Ele seguia em frente com tanta firmeza e serenidade e falou com tanta alegria que creio que nem mesmo os apóstolos caminharam com mais coragem na tortura da cruz. A coragem e a fé de Varaglia se tornaram um símbolo da resistência valdense, ecoando através das gerações. Em 1198, com a ascensão de Inocêncio III ao trono de Roma, a maioria dos reis da Europa foi forçada a obedecê-lo. Neste contexto, os valdenses estavam disseminando suas doutrinas por toda a Europa, com um grupo de fiéis em Nápoles, Polônia, Alemanha, República Tcheca, Áustria e Inglaterra, todos adorando a Deus da mesma maneira que os habitantes dos vales. Na França, cerca de 200 mil albigenses também seguiam a fé valdense. Inocêncio III decidiu iniciar um massacre contra esse povo, possivelmente atraído pela geografia mais amena da região em contraste com os Alpes. Apesar da feroz perseguição, alguns albigenses conseguiram escapar e se juntar a seus irmãos de fé no vale. Após a morte de Inocêncio III, os hereges gozaram de alguns anos de paz. No entanto, essa paz foi efêmera.
a Igreja logo enviou inquisidores para os vales. Em 1140, um desses inquisidores, acompanhado por soldados, prendeu 150 homens, além de várias mulheres e crianças, levando-os para Turim, onde foram executados. Outro inquisitor repetiu essa ação brutal. Era inverno e os moradores avistavam uma longa fila descendo pela neve. Ao sinal, pais pegaram seus filhos, jovens ajudaram idosos e doentes, enquanto a esperança se esvaía. Durante aquela noite gelada, muitos foram alcançados pelos rastros deixados na neve e o sangue tingiu o solo branco, marcando a tragédia. A luz da relva revelou uma cena horrenda. Os que não morreram de frio estavam com os pés e mãos congelados. Foram contados dentre o povo mais de 50 crianças mortas nos braços das mães caídas na neve. Essa tragédia, que ocorreu às vésperas de Natal, e até hoje as famílias de Pragelas recontam essa história que aconteceu naquele vale. Ellen White visitou a Europa 3 vezes e registrou essas experiências em um livro que poucos conhecem, chamado Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, esboços históricos das missões estrangeiras dos Adventistas do Sétimo Dia. Neste livro, ela descreve sua visita aqui aos vales valdenses e as suas impressões. Aqui lhe foi mostrado como muitas pessoas perderam suas vidas, deixando seus ossos como testemunho de sua fé. Tantos foram os horrores que se passaram nesse local que só no juízo final conheceremos a história completa. Se suas vozes pudessem ser ouvidas, que história as montanhas ao redor desses vales poderiam contar sobre os sofrimentos do povo de Deus por sua fé? Os anjos frequentemente conversaram com os homens e os conduziram a lugares seguros, renovando seus espíritos e elevando suas mentes para contemplarem pela fé as recompensas que os vencedores receberão. Apesar da fúria da Inquisição, apesar das perseguições implacáveis, os valdenses se recusavam a desaparecer. A cada missionário capturado e morto, outros se levantaram, prontos para espalhar a mensagem de fé que mantinha aquela comunidade unida. A igreja, frustrada com a persistência daqueles hereges, chegava a uma conclusão terrível. Para calar a voz dos valdenses, seria preciso silenciar a toda a nação. Estamos aqui na Igreja da Caverna, uma caverna escondida nas montanhas. Aqui, em meio ao perigo e à perseguição, fiéis se reuniam secretamente para adorar a Deus. Famílias inteiras faziam jornadas árduas até este local, onde orações sussurradas ecoavam nas paredes rochosas aqui. Aqui também os barbas, eles guiavam o povo em suas súplicas fervorosas por proteção e a fidelidade. Este cenário nos desafia a refletir. Precisamos realmente de templos grandiosos para adorar? A verdadeira adoração não está na estrutura, mas na sinceridade do coração. A Igreja da Caverna nos ensina que a verdadeira igreja não é um edifício, mas um povo fiel. Seja numa choupana, caverna ou catedral, a presença de Deus está onde o seu povo está o adorando em espírito e verdade. Este local nos faz pensar se realmente precisamos investir tanto em novas igrejas e edifícios que em breve seremos proibidos de usufruir. Talvez o foco do nosso investimento deva ser a pregação das 3 mensagens angélicas, distribuição de literatura e apoio missionário de sustento próprio. Ao concluir esse primeiro capítulo da história dos valdenses, refletimos sobre a profunda conexão espiritual que eles mantinham com seu Salvador. Ellen White afirma que nessas mesmas cavernas que serviram de refúgio, Jesus frequentemente se encontrava com seu povo, assim como fez com os discípulos em Emaús. Visualizem o próprio Cristo percorrendo esses espaços rochosos, sua presença fortalecendo seu povo perseguido. Não foram poucas vezes em que os anjos disfarçados como homens comuns apareceram entre os valdenses. Eles conversavam e ofereciam conforto e os guiavam para lugares seguros, longe do alcance dos seus perseguidores. Que testemunho magnífico do amor incondicional de Deus por seu povo fiel. Essa história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. O mesmo Deus que caminhou com os valdenses está conosco hoje, pronto para nos guiar e proteger.
No próximo episódio, acompanharemos a escalada da violência, a luta desesperada pela sobrevivência e a decisão que mudaria para sempre o destino daqueles vales, a aliança com a Reforma Protestante. Uma aliança que traria consigo novos desafios, novas perseguições e a sombra da apostasia que paira sobre os valdenses até os dias de hoje. Não perca! Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo. Porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Primeiro Samuel 12:22.